eu sou muito faladeira. Vocês não têm o hábito de me ver falando muito com o Edson, porque ele é mais faladeiro que eu. Mas eu, com o tempo, eu gosto de fazer assim para poder ficar no controle direitinho. Então, agora, vou passar a palavra para Edson, para que ele possa fluir aí dentro desses aspectos que a gente trouxe. E vão preparando as perguntas, as dúvidas, as colocações, tá, gente? Vocês podem falar ou escrever aí, vai depender do que vocês quiserem. Tanto faz, tá bom? Fiquem à vontade, Edson. E fiquem à vontade vocês para já pensar aí nas colocações, nas dúvidas, tá bom? É interessante ressaltar aqui que, por mais que a gente coloque a forma que foi escrito o Emanário, a forma que ele foi materializado, ele não é um livro religioso. Em nada fala de religião, por mais que tenha uma passagem que ele fala de Cristo, fala de Buda, mas ele não é um livro religioso. Fala muito em Deus, fala muito em amor, mas as conotações virtuosas que ele tem de Deus não é religiosa. E a conotação que ele fala de amor e a virtude que ele fala de amor não é piegas, não é carente, não é sentimentalista, também não é frio e calculista. Então, falar dessa conexão, agora a Márcia tirou aqui da frente, essa conexão em si, e dessa expansão e dessa interioridade, é falar de respeito à vida, mas o respeito à vida se começa pelo que nós alimentamos por dentro, pelo que nós existimos com realidade por dentro, pelo que nós somos com verdade por dentro, pelo que é em nós por dentro. Então, a proposta do Emanar de Amor, do Reiki, como disse muito bem a Márcia, não é falar de como é a técnica do Reiki, como deve ser feita a técnica do Reiki, como deve ser passada a técnica do Reiki. Tem diversos Reikis, cada um se adapta, se adere ao Reiki que assim se fizer mais afim. Mas quando a gente fala de conexão, não existe mais conectável e como eflúvio com Deus interior de que o silêncio, de que a humildade e de que a simplicidade. O silêncio traz a simplicidade da humildade. Então essa conexão é a proposta desse livro, junto, que na verdade é uma trilogia, tem um tratado ainda, que já bem dizer está pronto, e tem os desígnios, aí encerra pelo menos dentro desse contexto que a espiritualidade nos trouxe. Então, quer dizer, encerra para o Edson, não digo para as pessoas, porque é um livro que você vai ler, vai perguntar, mas por que ele está falando assim, dessa forma melosa, ou tão romantizada? Por que ele está falando disso? Porque tem pessoas com vários ânimos, com vários parâmetros do que acham que é conexão. Tem pessoa que acha que para fazer conexão ela tem que rezar uma ladainha, acha que para ter conexão ela vai ter que fazer terços, ou falar decretos, ou tocar tambor para os orixás, ou ter uma religião. É uma conexão? Sim, não deixa de ser. Mas a conexão proposta pelo Emanar de Amor, que nós chamamos aqui de Reiki, mas poderia ser chamada de Axé, poderia ser chamada de Ka, que é egípcio, poderia ser chamada de fluido vital, no sentido espiritual, poderia ser chamada apenas de luz, né, no sentido crístico. Então, é apenas um nome, Reiki. Mas o sentido que ele traz em si é muito mais de que a designação que eu creia como conotação de ligação e conexão, como também de denominação religiosa, ou de denominação pragmática, sistemática, até filosófica. Porém, olha que coisa linda, o Reiki, ou amor, ele é cientificamente filosófico na arte do espírito. Não tem religião. Então, o Reiki ele é filosofia, ciência, arte e espírito. Então, se lê o Emanar de Amor, depois que a pessoa lê, no momento dela vê, mas para aí, ele falou de religião, porque tem duas passagens aqui que ele fala por cima de religião, mas ele é um livro que ele me convida a fazer uma conexão, eu com Deus, sem escada, nem para baixo, nem para cima, só com mergulho, na profundidade dessa conexão, que para mim entender, além das letras que estão nesse livro, eu vou ter que entender o meu silêncio.
E com o meu silêncio, de uma forma muito mais inteligente e mais sábia, ele vai sussurrar com simplicidades de ser existencial por dentro, aonde estão os verdadeiros desígnios de eu ser contente por mim só, generoso por mim mesmo, solidário em mim e partidário a ser grato por ser quem eu sou. Isto já é uma consciência, aí a gente sai da conexão e vai para a consciência de humildade. Humildade é um grau de consciência, não é uma beneficência. Ser humilde é um grau que a gente não exterioriza com as demonstrações, mas a gente emana com as exemplificações, com a conexão que a gente já tem, pela humildade e pela simplicidade de ser, ou pela simplicidade de ser de uma forma conectada com o seu silêncio, com o seu melhor, com o seu Deus interior, com seu salto quântico interno, que não precisa barganha, que não precisa conveniência. E outra, mesmo vivendo na pluralidade do bem e do mal, o mal é um detalhe, e até o bem, porque nós estamos sempre investigando como nos fazer melhor, porque até o designamento de bem, de mal, no emanar de amor, não é melhor, mas é diferenciado, como bem disse Canon, são experiências, não há julgamento. Mas tem um momento que a gente se conecta com a vida, que é Deus, Deus que é Ixamanar, o amor que aqui a gente chama de Reiki, que há essa necessidade para dentro de nós termos essa consciência de maioridade, que para quem é cristão seria vem a mim as criancinhas. É a criança desperta do Cristo. Para quem é budista, seria o nosso início, muito iniciar de um nirvana, de um estado de consciência de expansão, de evasculhamento por dentro, aonde pode tudo estar por fora, mas você é incorruptível na conexão consciencial do seu ser. Então essa definição, ela não é uma paralisia, ela não é uma estadia, pelo contrário, ela é uma locomotiva que se eterniza além do corpo, como eu falo várias vezes nas lives, que é de morte. Tipo, eu tenho fome, mas eu não me sinto faminto e desesperado por viver na conveniência para poder comer. Porque eu vou sentir fome, mas eu tenho essa decisão dentro de mim. Pode parecer loucura, mas num ato aparentemente anormal é onde realmente existe a minha qualidade, não quantidade, de expansão consciencial, que é interior. Aí eu passo da conexão, vou para a conscientização e vou depois para a expansão, que é para dentro. Todo toque de Deus, ele não é evidenciado por falas, mas ele é doado por fatos. O fato de eu existir por dentro faz que essa conexão conscientize-me o meu qualificar em todos os atos, em todos os craquejos, em todos os manejos. Se isso vai ser considerado como bom, como ruim, como bem, como mal, me livre disso, porque eu não penso nisso. Eu só sinto-me nisso. Sentindo-me nisso, eu vou ter dores horríveis no corpo se eu ter uma doença, mas o meu espírito é sóbrio, minha alma é sã, e meu temperamento não é bom, é melhor cada dia que passa. Porque Deus não me obriga, é eu que tenho a conexão e conscientemente eu me expando, porque eu me desperto nisso. Isso é o que os religiosos chamam de reforma íntima. E isso seria a verdadeira expansão interna de consciência, chamado de amar próprio genuíno, sem pôr condicionamentos. A essa conexão do emanar, essa consciência do emanar de amor e essa expansão interior é amar próprio sem mais impor condições para si. A gente só não reconhece no outro algo de bom ou mira no outro algo de talvez se faça melhor e mesmo assim com certas ressalvas, ou de plagiar o outro, ou de copiar o outro, ou de invejar o outro, ou de idolatrar, ou de adorar, ou de odiar o outro, porque a gente não se ama sem o crivo das condições. E o convite do Emanar de Amor, não no livreto, de toda a série dele, é tentar, de uma forma humana, dizer para ti, ser humano conectável a Deus, que ele não está lá fora. Ele está aí dentro de você.
Não interessa a tua estrutura, teu RG, não interessa a sua suposta opção sexual, nem religião, nem o reiki que você faz. Ele é luz. Aí você vai para a ciência física, tá? E graças a Deus hoje nós temos o Google. Bota no Google e bota lá, nucleula da célula, subatômica nuclear. Eles aumentaram as nossas células e descobriram que existe tentáculos de luz dentro do nosso corpo. Tentáculos formadores de fótons. Aí o emanar de amor, que desde os 16 anos fala isso, fala a mesma coisa. Então essa luz é a consciência. Mas não é essa consciência que precisa disputar para fora. É a consciência expansora para dentro, que se conecta com tudo que há, além de você perceber no que se faz estar ou no que se mantém para pertencer sob o crivo da aceitação alheia, sob o crivo da bênção do bem e do mal alheio, ou sobre a rege, né, do certo e do errado da maioria. Mas uma coisa interessante, que quem está no amor não tem outro caminho a não ser amar. E quem está no amar e no amor não tem outro caminho a não ser nutrir afeto para si. Quem é que tem amor, quem é que tem amar e quem é que nutre afeto por si, vai seguir outra linha a não ser o seu melhor. O bem se torna pequeno e o mal se faz medíocre. É um passo adiante. Essa é a proposta do Emanar de Amor Reiki. Fazer que esse passo adiante seja humano. Ah, mas eu tomo minha cerveja. Qual o problema? Se você é carnívoro, se você é herbívoro, se você é homem, se você é torto, se você é reto, a energia, a luz está dentro de você, ela não lhe condena pela amostra, mas ela lhe chama a atenção pelo fato que você não a mostra, mas você, nas suas reflexões mais íntimas, por temer o seu silêncio e não se conectar com ele, por se desperceber do seu amar próprio e não ter essa consciência sobre si, e não se conceber igual aos outros e não poder assim se expandir, faz luz a carência e a ansiedade, promedoras mor da dor e do sofrimento do estado de vazio, que muitas das vezes a gente, se achando no tudo, por dentro se concebe quase nada. Porque a dor é para fora, mas não precisa ninguém fazer a gente sofrer. A nossa tristeza já está por dentro. Por não conexão, por não consciência e por não expansão interior. Obrigado, Márcio. Então, é bacana, né, gente? Me contem agora aí, o que é que vocês estão achando desse primeiro estudo? A gente ainda não concluiu o capítulo 1, mas a gente vai, já são, deixa eu ver o horário, 9h10. A gente vai abrir agora para perguntas, para discussão, para que a gente possa esclarecer mais, trazer mais para o conhecimento de vocês essa experiência que, a princípio, pode trazer bastante rebuscamento das palavras, como está falando aqui a Jaira, que gosta, né? Tem pessoas que têm dificuldade dessa compreensão. Então, eu tentei trazer uma tradução mais simples do que seria essa definição de aspectos importantes dentro do esclarecimento do emanar de amor. Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente vai percebendo que é simples. É simples vivenciar o afeto, porque é uma escolha. E quando a gente escolhe, a gente traz para a nossa experiência vida a fé. E a fé com lucidez. Então tem um textinho que fica lá no livro, que é da Azul, e fala assim: a fé lúcida não requer emoções para existir. A fé, em sua lucidez, vai além dos raciocínios da lógica
Por isso, se consciente sobre o intuir da convicção ao germinar da inspiração. Pegaram aí a ideia do azul? Quando a gente é lúcido, a gente emana luz, a gente traz do profundo do nosso ser a emanação de Deus em profundidade, em intensidade positiva. Então, agora eu quero saber, perguntas, fiquem à vontade. Quer abrir o microfone, podem falar, podem escrever. Edson está escrevendo aqui, olha, fique à vontade para perguntar. Esse é o momento, aproveita. Aproveita para poder. Pode falar, Denis. Eu agradeço muito que estamos aqui e eu faço uma contribuição no sentido da simplicidade. Tudo é simples e, por isso, infelizmente, nos assustamos e criamos muitas etapas, nos rebuscamos e, infelizmente, não confiamos em nós. Não identificamos nossa luz, nossa força e ainda precisamos muito, infelizmente, de nos assegurarmos em rótulos. E aí, faz uns 2 anos, eu creio, no grupo que eu participo de agroecologia, e a gente necessita, eu necessito sempre estar me compostando, conversávamos sobre feminino, sobre a força das mulheres e movimento feminista. Aí eu disse, turma, com todo carinho, eu hoje tenho 57 anos, naquela ocasião eu tinha 55. Eu disse assim, eu não cheguei aos meus 55 anos para ficar numa caixinha feminista. Eu não caibo nessa caixa como não caibo em nenhuma, de ser espiritualista, de ser budista, de ser religiosa. Eu sou Maria Denis Schneider. Eu sou muito, muito, muito. Então, naquela ocasião, isso surpreendeu muito, assim, porque eu tenho minhas bandeiras no sentido de estar nesse momento, nessa sociedade, da forma que ela está organizada. Mas eu sou uma mescla, eu não sou. Se alguém perguntar, você é universalista? Eu sou Maria Denis. Eu não sou religiosa, eu sou Maria Denis. Alguns chamam Maria, outros Denis, eu nem vou falar os outros nomes que minha família de sangue me chamam, porque são muitos, das brincadeiras. Então, assim, nós ainda precisamos disso. Né? Que bom quando nos conectamos com um rótulo desse que não nos suga, não tira a nossa vibração, mas que nos impulsiona. Aí isso é muito bom. E eu fico buscando esses grupos, tá? E eu estou aqui hoje por conta de que, numa vez que no diálogo com os espíritos eu ouvia, no caso era você, né, Edson, mas por você, Talakai, conversava conosco, dialogava, e estava muito barulho aqui em casa, mas na hora que fez um silêncio, Jefferson perguntou a ele sobre o que ele gostaria de fazer um pedido.
E Talakai disse assim, ó, se eu puder fazer um pedido, que sei que eu vou voltar, eu sei que voltarei mais uma vez, eu não me lembro ali bem se ele previu o tempo, né? Ele assim, eu pediria que eu tivesse amigos sinceros por perto. Foi isso que me fez buscar, né? Quem era aquele médium que fazia eu ouvir aquilo, né? Me reaproximar novamente de Tanakai. E aí eu fui, né? Por todos os caminhos e tal. E hoje estamos aqui, no caso. Então, eu busco isso, né? Essa reconexão, estar com os amigos sinceros, que são os terrenos, são os cósmicos, e aí a gente vai, né? Então, para a minha compreensão desse estudo e desse livro que está agora materializado, é nós nos conscientizarmos da força que somos e sermos simples, e não precisarmos de etiquetas. A gente é a gente, com nossos nomes, aqui com nossos mantras, né? Aquele que podemos compartilhar, porque tem outros mantras que ainda não podemos e nem sabemos, né? Então, agora era isso que me veio a vontade de verbalizar e compartilhar com vocês. E se posso fazer um pedido, eu gostaria que nós, para esses momentos, a gente pudesse se ver com a câmera. Estamos tanto nas nossas casas, né? Como a Márcia colocou, assim, que ela gosta de ver, e está sendo muito bonito isso, Márcia, o material, de a gente ver, assim, a visualidade, né? Então, você preparou, você e Edson conversaram, mas esse talento é mais seu, né? De estar aí com o domínio da máquina. Para mim, eu gosto tanto de ver os rostos, sabe? As expressões, um coçar a cabeça, um entendi, será que é, será que não? É como se estivéssemos assim numa roda, sabe? Eu sei, mas ainda falta um bocado, que estamos numa roda, mas ainda, e para além daqui, né? Mas eu creio que a gente vai né, para mim, eu me fortaleço muito quando eu vejo os nossos rostinhos e nossas expressões, sabe? E nossas indagações, que a gente não sabe nem como que verbaliza, mas a gente está cheio de perguntinhas. É um pedido meu, tá? Sintam-se à vontade, assim, por isso que eu estou de câmera, sabe? Às vezes eu desligo, porque a turminha que às vezes faz um barulhinho, então eu vou ali, atendo elas e tal. Mas ficamos, para mim, né, sentindo a proposta desse momento. A gente se fortalece mais, sabe? Vendo nossas carinhas assim. Você é sinestésica que nem eu, Maria. E eu funciono assim, né? E eu tenho uma experiência por ter esse tom de voz que é Márcia. As pessoas me confundiam muito, me infantilizavam muito quando ouviam só a minha voz. Então, eu me habituei a associar a minha voz com a minha imagem, até para as pessoas verem que eu sou assim mesmo. Eu mostro que eu estou gostando, que eu não estou gostando, eu mostro tudo na minha cara. Quem me conhece sabe exatamente o que eu estou pensando quando eu estou fazendo essas lives. E aí, depois entra em contato comigo, me dá um feedback, enfim. Olha, você recebeu atendeu, ó, já atendeu seu pedido, já a pessoa te deu um tchauzinho. Fique à vontade. E o que você falou, o Canon, ele fala uma coisa bem interessante no livro. Ele fala que o reiki é fonte inesgotável de autoajuda. Então, no momento em que você está vivenciando esse experimentar, né, dos erros e acertos, você continua a nadar. Vou plagiar agora o Neo.
você continua a persistir, porque tem essa força magnânima, pura, dentro de você, dizendo, siga. Tem uma outra palavrinha que agora fugiu, é resiliência. Então, essa força lhe dará resiliência para você se manter em estado de lucidez, aquietar as suas emoções e fluir dentro do seu reto pensar, em decisão disciplinada de manter a sua paz com disciplina e afeto e respeito. Quer falar, Edson? Eu vou responder porque eu provoquei no bom sentido da palavra, né? A Jara fez uma pergunta bacana, mas como está lá na página 21 e é um assunto muito profundo, e a gente usa, que a espiritualidade pediu, tanto na parapsicologia, a força psiônica não é algo desconhecido, na parapsicologia. No mundo virtual, a palavra psiônica, virtual, para quem é hacker, né, não é desconhecido. No mundo, vamos dizer, na nanotecnologia, a palavra força virtual psiônica seria uma espécie de inteligência virtual. Porém, no mundo reiki, nós poderíamos dizer assim, tá? Para deixar esse gostinho mais para a página 21, mas eu faço questão de explicar. Vou tentar. O que é força psiônica? Eu vou rezar, aqui no Brasil, nós temos como padroeira Nossa Senhora. Pode ser a Nossa Senhora, pode ser Mãe Oxum, pode ser uma excelente psicóloga, uma excelente assistência prática, pode ser uma grande amiga, Denis, conversando, e as amigas cósmicas latindo. Então, nós observamos. O observar já é o início do movimentar essa força psiônica. Psiônica, força psíquica. Se levarmos para o lado da psicanálise, da psicologia, a gente pode associar com força libido, desde que entenda que essa força psiônica associada com força libido não é vontade e desejo, não é prazer, é inspirar. Não é pensar, é discernir, raciocinar. É conceber e sentir. Então, quando a gente fala da força psiônica, a gente está dando um nome porque a gente designa. Mas para falar mais claro ainda, o que é força psiônica? Isso é uma coisa que, até quando comecei a recorrigir o livro e falar com Márcia, e eu creio que ela não vai ficar chateada de eu falar isso, é bacana, tem muita coisa do livro que eu não aceitei. Essa força psiônica foi uma delas. Eu falei, não pode, você não pode, esse negócio não pode, porque assim não pode. Aí isso eu nem conhecia a Márcia, acho que uns 20 anos atrás. Aí depois, aquela coisa humana, né? Edson maluco. Aí um amigo meu que trabalha com computação, no tempo da IBM, das máquinas Facite, IBM, chega e diz para mim, Edson, lembra aqueles livros lá que tu tinha, aqueles cadernos malucos que tu escrevia? Cara, você acredita que agora estão trazendo computadores, que esses nossos computadores de hoje, isso há 15 anos atrás, 20 anos atrás, os mais evoluídos que estão agora, que já estão passando também. Cara, você acredita que eu li esse nome nesse material? Aí ele me deu um material e eu abri e li. Força psiônica. Aí qual é a minha cara? Que porque eu escrevia, eu não sabia de onde é que eles tiravam aquilo. Aí eu comecei a estudar sobre a energia psiônica. E hoje, né, o que fala muito sobre isso, que está no livro, faz bem no finalzinho do livro, que é Pólitos, que é um físico nuclear, ele diz que nós, seres humanos, somos imbuídos, não é uma força psiônica em si, mas é uma energia, quer dizer, não é uma força psíquica, é uma energia que nós podemos chamar de psiônica. O que isso é? Isso é tudo. Jaira, a força psiônica é tudo. Não é todo, é tudo. Tudo que tem em todo o aparato da criação. Aí eu perguntei, sim, mas isso fica onde, seu Pólitos? Dentro de mim? Sim e não. Porque você psionicamente está esfarelado em vários corpos. Pegou, Jaira? Mas no corpo físico,
você pode chamar a energia psiônica de força de telecinésia. Mais fisicamente falando, energia psiônica é telecinésia. Mais física. Mais sutilizada, inspirar da alma. O que vocês chamam de dons supraparanormais de consciência. Como nirvana, estado búdico. Olha o que é força psiônica. O negócio é profundo. Aí eu perguntei, sim, mas como é que a gente pode chegar nisso? Aí ele riu e falou, qualquer um, meu filho. Fique quieto e respire. Aprenda a respirar e dê ritmo à sua existência psíquica, que você vai ver que todas as partículas subatômicas virtuais que compõem o todo que está em volta de você se subjugam à subsistência da partícula mor, que é a psiônica que você já domina. Entendeu, Jaira? A grandeza da coisa? É o que os evangélicos chamariam de grande milagre. Deus vivo dentro de nós. Então ele falou que Deus, ele não, essa criação que nós chamamos de Deus, no emanar, no finalzinho do livro, ele chama de profundo. Já no tratado, eles já não falam muito em Deus, como está aqui. Aí eles já começam a falar da gente. Eles dizem que quando o ser humano, que aqui nós chamamos de mediunidade, ele falou que a mediunidade é um cadeado, é uma tranca para essa energia. Aí eu perguntei, sim, mas essa mediunidade, o que nós chamamos de psicografar, isso, aquilo, isso ajuda a essa energia psiônica? Não. Aí eu falei, sim, então por que vocês... Eu sempre fui assim, perguntador, mas por que vocês vêm escrever comigo? Não, a gente vem escrever para tentar instigar em você, por sua força interior, essa força co-criadora. É uma coisa que tem que estudar, ler muito, não só emanar, mas a própria psicologia, principalmente entre Lacan, Freud e Jung. E Jung está um pouquinho mais fora, um pouquinho mais perto dessa força. Por exemplo, os arquétipos de Jung é a solidez dessa força psiônica, em termos de persona e de personalidade. As conotações de Freud, envolvendo as raízes do porão freudiano, pai e mãe, é uma materialização também. Então, vá muito como a pessoa designa. Na psicologia eu vou ver de um jeito, na psiquiatria proximamente, mas do outro jeito, na psicanálise do outro jeito, na paranormalidade do outro jeito. Agora, se eu levar a energia psiônica para o amor, é silêncio. Se eu levar a energia psiônica para se amar a si mesmo, é silêncio. Só que o que dá movimento do silêncio para transformar a minha vida para fora? Psionicamente, as duas ferramentas, meditação e respiração. Porque o grande, como eles falam, o profundo, não daria uma ferramenta que não seria utilizada por qualquer um ser vivo. Qualquer ser humano precisa parar, meditar ou respirar. Se não respira embaixo d'água, pelo menos ele precisa parar para ter um momento de autoanálise e concentração. Então a energia psiônica seria o que, na física, por mais que a gente vai descobrir, eu estou falando aqui para vocês, a gente parou na partícula bóson, mas na verdade a partícula bóson, assim como todas as outras, mas essa, ela é a derivação de mais 4, tem mais 3. Na nossa dualidade tem mais 3. Até 2036, por aí, lá no tratado eles comentam, que faz parte dessa energia psiônica. Só que aqui nós vamos chamar de energia psíquica à vontade. Vontade, desejo, vazão, instinto na carne é fragmento dessa energia psiônica. A energia psiônica ela é mais pura em nós, um pouquinho mais pura no que chamamos de corpo casual, que é acima do corpo búdico, do corpo mental concreto. Porque a energia psiônica não tem dual, não tem certo, não tem errado, e nem tem tempo, nem tem espaço. Por isso que a gente pode dizer, numa forma poética, que a energia psiônica é o encanto, a energia psiônica é o admirar, a energia psiônica é o caos, é a luz, é o contemplar, é a escuridão, é o extremismo do todo que se encontra no uno. Você que se define. Eu acho que deu para entender, Jairo, ou não? Eu tentei falar de uma forma bem
Mas eu prometo que quando chegar a página 21, eu vou explicar mais moderadamente. Você agarrou a live, Edson, não sei se você lembra. Ele explicou Oi. a energia psiônica, dando exemplo de um acidente. Ele deu um exemplo em que a mãe via o seu filho debaixo dos destroços de um carro, e naquele momento ela queria dar ao filho o livramento, né? E ela conseguia suspender o ônibus, retirando a criança daquela tormenta, né? daquele peso ali, salvando a criança. Então, o que moveu... Só que aí, essa explicação mediante a ciência vai dizer que é um processo de choque hormonal, onde vai largar certas toxinas e elementos no hormônio e a pessoa tende a ter um propulso muscular e uma resistência melhor. É louvável? Sim. Onde é que entra a energia psiônica nisso? Entra nisso que Márcia acabou de falar, mas a energia psiônica, ela comanda, no nossa dimensão, nos 3 níveis da matéria: som, luz e geometria. Por isso que os iogues furam os braços, por isso que tem pessoas que conseguem fazer levitação, sim. No Tibete tem pessoas que fazem levitação. Há pouco tempo, na doutrina espírita, tinha pessoas que trabalhavam com biocorporalidade. Tudo isso é energia psiônica. Por isso que no livro Tratado, eles falam disso não como mediunidade, falam como atributos normais e naturais do espírito. Só que aqui no corpo nós temos como mediunidade. Você entendeu como a gente limita muitas coisas? É uma complicação que só Jesus. Concordo com a Maria e com a Jaira. O ser humano gosta de criar casinhos. Fica à vontade, mas vou ficar quietinho agora. Tem um livro de Rubens Saraceni que ele fala sobre a viagem, ele usa esse termo, dentro da criação e fora da criação, quando o ser sai de um planeta para o outro, de uma dimensão para outra. Então, nesse momento em que ele viaja dentro da criação, ele está indo em energia psiônica se desmaterializando e se materializando nesse local. A gente está usando a palavra desmaterializar e materializar porque a gente está na matéria, né? Matéria mais densa. Mas o espírito em efeito mais sutil, ele simplesmente flui, né? Nessa energia. Né? E viajar fora da criação é ele pegar um transporte mas dentro da criação seria ele usando essa energia, esse energismo. Se eu não me engano, foi o Cavaleiro da Luz. Se não me engano, tá, gente? É esse livro. O Claudi faz aqui um comentário no chat, Edson. Isso explicaria não a forma e nem a maneira. Acho que foi na hora que a Maria estava falando. Ele fala assim, isso explicaria não a forma e nem a maneira, mas o tilintar interno como uma bússola para o norte desejado. Dinho, a gente pegou um pouco, perdeu a referência dessa pergunta aí. Se você quiser refazê-la, isso vai ajudar a gente no entendimento. Aí depois a Mônica faz um comentário. É muito simples o emanar amor, Jesus pregou amor, mas às vezes achamos mirabolante, coisa distante, mas é aqui, é agora, amar e ser amado. Sim, minha flor linda, é isso mesmo. E o Dinho, de novo, faz aqui uma outra pergunta. Seria uma força criadora, Edson, energia psiônica, ou o princípio de Kundalini? Acho que ele já explicou, né? Não, mas eu vou explicar e Zur já está dando pito, sabe por quê, né? O horário. Porém, ela já está falando do pito. Zur são entidades da falange de Beige que me acompanham e eu não tenho vergonha de falar, pelo contrário, eu tenho orgulho. Hoje eu posso falar, antes quando era, né, tudo julgava. Desde criança eu trabalho com seres elementais, Zur, Zing, Thor, são tudo crianças e Beiges, que no grande Nordeste, que é maravilhoso e lindo, a gente chama de encantados, são encantados. É lindíssimo esses seres existem, graças a Deus, e ela está dizendo do horário. Então, vou ser bem breve. Não, a energia psiônica não tem nada a ver com força Kundalini. A força Kundalini, ela é restrita à 4ª dimensão, nem chega à 5ª. Essa história de força Kundalini é como se eu botasse na minha Ferrari a gasolina. Agora,
Eu não sou Ferrari e eu não preciso de gasolina. Então é como se eu dissesse, a energia psiônica é teu sangue? Não. A energia psiônica é o que sustenta a minha existência nessa dimensão. Mas eu não estou nessa dimensão, eu estou fragmentado no corpo. Eu estou incorporado no corpo físico. Então eu não posso limitar a energia psiônica, a força Kundalini, nem a meu desejo, nem a minha vontade. Porém, com meditação e respiração, eu começo a rarefazer essa energia em mim, controlando não só a minha matéria em si, mas também modificando a minha vida. É o que alguns chamam de força do pensamento, que é infelizmente muito mal compreendida, né? Mas tempo a tempo, e é isso aí. Obrigado a todos. Meus queridos, obrigada. A gente ainda não terminou o capítulo 1, nós vamos dar continuidade daqui a 15 dias, tá? É o tempo que a gente vai lendo, anotem, né, as leituras que vocês fizerem. O livro foi feito para isso mesmo, para você pegar um lápis, né, fazer uma marcação, uma passagem que você queira aprofundar ou algo que você não compreendeu. Lembre-se de pegar um dicionário, tragam isso para o seu estudo, acompanhe, traduza a palavra. O nosso português ele é riquíssimo em significados e, com isso, nos ajuda na compreensão e na absorção desse conhecimento, tá? Lembrando que tudo que está aí se resume ao amor. E amor é sentir, é permitir sentir. Então, se permitam, tá? Eu agradeço, Regina, Mônica, Ju, o Dinho, o Jefferson, a Denis, a Maria. Eu chamo ela das duas coisas, de Maria, de Denis. Eu adoro chamar ela de Maria, eu acho massa. E todo mundo que vai depois assistir essa aula, que está lá no grupo, vai ficar... a gente vai colocar essa aula no grupo para que outras pessoas que queiram assistir, assim, possam. Edson está com a proposta de talvez colocar depois a Edson, mas enfim. Talvez a gente coloque depois pelo menos essa. Agora, as outras aí vai ficar restrita ao grupo, até para a coisa fluir mesmo, né? Para motivar as pessoas e vice-versa. Jai, que abriu a imagem dela. Ela é enigmática, mas é um doce. Ela é envergonhada, olha só. Mas que abriu a imagem, mostrou essa cara linda que ela tem, né? E agradeço profundamente vocês, tá, gente? Durmam todos com Deus, fiquem bem. Até o nosso próximo estudo, tá bom? Pessoal, obrigado. Obrigado a todos, viu? Obrigado. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.